Olá, eu sou Rafael Rocha e você acompanha agora a minha coluna sobre política aqui no Madruga News. Toda semana você já sabe, eu te trago os principais destaques da política para você ficar bem informado. Notícia do dia não pode deixar de ser o FGTS. Pode parecer um assunto mais ligado à economia, né? E realmente é, mas economia também é política. O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira a distribuição de 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores, o que na prática significa melhorar os rendimentos do FGTS para você, trabalhador. Antes, é importante você saber que este Conselho Curador, que decide sobre o dinheiro do FGTS, é formado por representantes do governo federal, dos empregados e dos empregadores. Hoje, o Conselho tem representantes da CUT e da Força Sindical, do lado dos trabalhadores, representantes das Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio e Bens e Serviços, por exemplo, pelo lado dos patrões, e também pelo governo federal, representantes da Casa Civil, dos Ministérios da Economia e da Infraestrutura. Este conselho decidiu repassar aos trabalhadores cerca de 62% de todo o lucro do FGTS de 2019, o equivalente a mais de 11 bilhões de reais. Para esclarecer um pouco mais, todos os meses os empregadores depositam em uma conta em nome do trabalhador o valor de 8% do salário dele, e esse dinheiro fica lá rendendo durante todo o período de contrato do trabalho. Só pode sacar o FGTS quem é demitido sem justa causa ou quando se aposenta ou compra casa própria, por exemplo, além das novas modalidades de saque emergencial ou de aniversário. Por lei, esse dinheiro rende 3% ao ano, ou seja, a cada R$ 100 na conta do trabalhador, mais R$ 3 de rendimento. Com essa decisão, as contas de FGTS passam a render aproximadamente 4,90%. Então, a cada R$ 100, o trabalhador receberá mais quase R$ 5 na sua conta. Os valores serão depositados até o dia 31 de agosto. Vamos falar agora de Paulo Guedes, nosso ministro da Economia. Mais cedo, nesta terça, Guedes disse que furar o teto de gastos é caminho para o impeachment de Bolsonaro. Calma, eu explico. Lá em 2017, durante o governo Temer, foi aprovada a PEC do teto de gastos. Você com certeza se lembra de ter ouvido algo assim. Essa PEC basicamente limita os gastos da União por 20 anos ao equivalente aos gastos do ano anterior mais a inflação. A meta fiscal desse ano era de déficit de até 124 bilhões de reais. Isso significa que o país gastaria mais do que arrecadou. Segundo ponto importante, lá em março o Congresso aprovou aquele decreto de calamidade pública, válido até 31 de dezembro deste ano, que, dentre várias coisas, permite elevar os gastos públicos e descumprir a meta fiscal. Voltando lá no que o ministro Guedes falou, ele diz que não apoia a ideia de furar o teto de gastos, pois abriria brecha para um novo impedimento do presidente por irresponsabilidade fiscal. Quem teve problema com irresponsabilidade fiscal no passado? Isso mesmo, Dilma Rousseff. Pois bem, o ministro defende o teto de gastos porque uma ala do governo aconselha o presidente a aumentar os gastos pensando na reeleição. Para mexer no decreto de calamidade é preciso votação no Congresso. E mais cedo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reiterou sua negativa sobre o assunto e disse, abre aspas, não haverá jeitinho nem esperteza para desrespeitar o teto de gastos. A Câmara não vai pautar nenhuma prorrogação do estado de calamidade. Fecha aspas. Por hoje é só, semana que vem eu volto com os principais destaques de Brasília para você ficar bem informado.